Fala, traders! E aí, pessoal, como é que foram aí o final de semana? Todo mundo tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aí como é que foi o dia de hoje. O dia de hoje para nós foi um dia muito top, né? Tirando o dólar que deu aquela rateadinha, né? O dólar hoje nos deu uma sacaneada, digamos assim, mas o índice hoje foi tranquilaço, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como foi as operações do dia de hoje. Aliás, vamos dar uma olhadinha no dia de ontem primeiro, né? Como que a gente foi ontem, porque eu estava devendo as operações de ontem. Então vamos dar uma olhada primeiro nas operações de ontem do índice e depois no dólar de ontem, depois índice e dólar de hoje, tá? O pessoal que está chegando agora, para entender como é que funciona nossas métricas, tá? É sempre bom dar uma olhada no nosso canal do YouTube, acompanhar os vídeos para poder ver, dar uma olhada nos posts que a gente coloca lá no Instagram para poder acompanhar. Mas eu vou dar uma relembrada, tá? Porque eu tenho praticamente todo dia tem gente chegando nova, né? E perguntando como é que funciona, como é que faz para adquirir e tudo mais. Para adquirir o nosso indicador, tu entra lá no nosso site, no www.traderdepaiparafilho.com.br. Lá no site vai ter um link, solicitar licença. Tu clica lá, vai ter um formuláriozinho onde tu vai preencher. Eventualmente pode acontecer, né, do site, o site pode estar fazendo alguma atualização, alguma coisa assim e não funcionar. Se for isso, tenta de novo. Eu falo isso porque hoje teve uma pessoa que fez esse procedimento e não conseguiu. Depois eu fui dar uma verificada no site, estava tudo funcionando direito. Então, assim, site é assim, né? Tecnologia. Eventualmente eles atualizam algum plugin, fazem alguma coisa, e aí se for naquela hora que estiver fazendo uma atualização que tu for entrar, pode não funcionar, tá? Então é só tentar de novo, ou manda se não conseguir, entra no formulário de contato, entra no grupo lá no chat, no Telegram, chama por lá. Também tem um Instagram, pode chamar no direct no Instagram. Então tem várias formas de entrar em contato comigo para pedir a licença, tá? Mas o correto é lá no nosso site do Trader de Pai para Filho e preencher o formulário, ok? Dito isso, vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Como que foi o dia? Sempre que a gente for fazer a avaliação, tá? E o pessoal que está chegando agora, sempre que a gente for fazer a avaliação do nosso indicador, não é simplesmente pintou, como aconteceu aqui, pintou e a gente entra comprado, a gente entra vendido. Não, não é assim que funciona. Nós temos alguns critérios que a gente tem que avaliar. Eu já comentei em alguns outros posts, mas vou comentar novamente nesse aqui. Quais são os... Primeiro critério é pintou. Se pintou, a gente já é um grande indício de que é um momento bom para entrar. O nosso indicador ele sempre vai pintar nos pivôs. Então não vai acontecer de ele estar subindo e lá em cima ele pintar. Não, ele está subindo no momento que ele desce para descansar e quando ele sobe de novo aí ali ele pinta, certo? Então se tu for reparar aqui, ó, por exemplo, ele subiu, quando ele desceu para descansar e subiu de novo ele pintou, tá? Aí, feito isso, tu vai avaliar outras questões. Outra, por exemplo, vamos por partes, né? Qual é a primeira que tu vai avaliar? Olha só, lá embaixo está verde e aqui em cima está verde. Sempre vai acontecer de quando pintar, lá embaixo já estar verde. Essa nossa barra aqui embaixo, a gente utiliza ela mais para força do movimento. Então, quando tu vai esticar a tua entrada, tu utiliza por aqui. O que é o esticar? Hoje a gente busca 500 pontos no índice. Só que tem vezes que ele dá muito mais do que 500 pontos. Como por exemplo aqui, ó. Vamos aproximar. Esse aqui é o dia de ontem, né? Vamos ver quantos pontos ele deu aqui nessa entrada, ó. Se a gente for esticar, subindo, ó. Deu 500 pontos, deu mais ou menos aqui. Então seria aqui que a gente iria sair. Porém, se vocês acompanharem lá embaixo, ó, ele foi verde até mais para frente. Então, ele foi verde até mais ou menos aqui, ó, aqui. Então, a gente entrando aqui, tu poderia ter saído lá em cima com 600 pontos, nesse caso. Tem casos onde ele vai bem mais. Então, a gente vai levando conforme tem a força demonstrando para nós o movimento, a força do movimento.
certo? Então esse é um critério que a gente utiliza. Outro critério que a gente utiliza, distância da linha de ouro. O que que é a linha de ouro? É essa linha que a gente tem aqui, ó. Essa linha é uma média móvel que são duas configurações, uma para o dólar, outra para o índice. No índice é uma média móvel exponencial de 200 períodos, vai formar a nossa linha de ouro. No dólar é uma média móvel aritmética de 50, vai formar a nossa linha de ouro. Então qual é a ideia? Que se o preço está, toda vez que o preço estiver acima da linha de ouro, a gente só vai pensar em comprar. Toda vez que o preço estiver abaixo da linha de ouro, a gente só vai pensar em vender. E aí, sabendo disso, se tu olhar para o histórico passado, tu vai perceber o seguinte, ó, que toda vez, vamos botar um pouco mais para trás aqui para a gente ter mais exemplos, toda vez que o preço se afasta da linha de ouro, ele tende a voltar para a linha de ouro. Então tu verifica isso no teu histórico, chama lá as séries históricas lá, por exemplo, o Infut, e aí tu vai conseguir voltar bastante. Aí tu coloca essa configuração da linha de ouro, tu vai ver que, olha aqui o exemplo, ó, o preço ele se afasta da linha de ouro e ele tende a voltar. Se afasta, tende a voltar. Não necessariamente ele vai voltar a encostar na linha de ouro, mas ele tende a voltar. Ó, se afasta e ele volta. Então, quando ele está muito afastado, a tendência é que ele volte bem. Então, ó, está bem afastado ali em cima, ele começa a voltar um pouco, afasta, depois ele volta bem. Ó, ele voltou bem para a linha de ouro. Ó, afasta, volta para a linha de ouro. Afasta, volta para a linha de ouro. Mesma coisa para baixo, afastou, voltou. Certo? Então isso é meio que um padrão. O preço ele tende a voltar para a linha de ouro sempre, tá? Muito bem, vamos pegar aqui o dia de ontem. Então, isso é uma premissa. O dia de ontem é esse aqui, tá? Se o preço estiver, o que nós recomendamos? Se o preço estiver próximo de 1.000 pontos de distância da linha de ouro, a gente recomenda que a pessoa não opere. Para quem está chegando agora, o nosso indicador ele é um indicador conservador. O que significa ser um indicador conservador? A ideia é que nós protejamos o nosso capital a todo custo, tá? Então, nós não gostamos de operar toda hora, uma atrás da outra. Quanto mais você se expõe ao risco, mais risco você corre, certo? Então, a ideia é que tu se exponha ao risco o mínimo possível e quando tiver oportunidade, seja uma oportunidade com uma margem de acerto boa, tá? Então, aqui, se vocês analisarem essas entradas aqui, ó, qual é a distância que deu dali, aonde ele marcou até aqui embaixo, até a linha de ouro, 1.700 pontos, tá? Ah, mas Bonetti, ele pagou, olha lá, ele pagou quantos pontos? Pagou 600 pontos, tudo bem. Bonetti, não entraria pelo fato dele estar afastado da linha de ouro. Mas aí tem a questão da força, você pode estar já está com um saldo positivo, tu já pode ter tá vindo de uma sequência de gains, aí tu pode arriscar. Agora, se tu tá começando agora, né, tu tá com pouco dinheiro, pouco capital, essas dicas são fundamentais. Não vale a pena tu arriscar quando tá próximo de 1.000 ou mais de 1.000 pontos afastados da linha de ouro. Tá? Então, mas tudo isso não é uma regra, tu não que é obrigado a não operar. Não, é uma recomendação, tá? Outra coisa que nós temos aqui, quando a gente inicia o dia, sempre vai ter essa tarja preta aqui. Essa tarja preta, o que significa? É a nossa primeira meia hora. Então essa primeira meia hora, a nossa recomendação é que você não opere na primeira meia hora e nem na última meia hora, tá? Então ali não marcou, olha só esse dia aqui, ó, dia 4 de agosto, aqui é a primeira meia hora e aqui é a última meia hora, tá? Então tudo que abriu na última meia hora e tudo que abriu dentro da primeira meia hora a gente pinta de preto. Não quer dizer que você não possa operar dentro dessa meia hora inicial e final.
pode operar, é apenas uma recomendação, porque nós acreditamos que quando abre o mercado tende a decidir para que lado ele vai logo no início. Então, se tu entrar e logo depois ele já der uma oportunidade de compra ou de venda dentro dessa primeira meia hora, pode acontecer de tu levar uma violinada, né? O que é violinada? O preço apontar para cima, subir, e aí todo mundo entrar e o preço descer. Então ele faz isso e isso, né? Ele dá uma violinada, tá? Ou ao contrário, ele dá uma oportunidade de venda e aí tu entra vendido, mas o mercado resolve voltar. E aí tu leva uma violinada, certo? Pode acontecer de ter dias que não pinta de preto. Por exemplo aqui, ó, dia 5. Ó, os meus dias aqui eles são delimitados por essa linha pontilhada aqui, ó, tá? Então, aqui na primeira meia hora a gente teve uma quantidade X de candles pretos, mas no final não teve nada, ó, não teve nada de meia hora. Mas quer dizer que o mercado deu algum bug aqui? Não, não é isso. É que o que aconteceu? Esse último candle aqui, ó, esse último candle 98, ele abriu antes da meia hora final, antes das 5h30. Então ele deve ter aberto umas 5h20, 5h25, 5h10, não sei. E ele ficou trabalhando até o fim do pregão. Tanto que ele nem fechou, né? Se for olhar aqui, ó, onde ele fecharia? Ele fecharia mais ou menos aqui, certo? E ele não fechou, ele não atingiu o patamar para fechar. Então, o que acontece? Como esse candle ele abriu antes da primeira meia hora, da última meia hora, ele acabou não pintando nada aqui, tá? Muito bem. Então pode acontecer de não ter uma meia hora final. Agora, meia hora inicial, isso nunca vai acontecer, sempre vai ter. Agora, pode acontecer de daqui a pouco um candle abrir e ficar meia hora, uma hora no mesmo candle. Aí, em vez de tu ter esse espaço grande aqui de pintado de preto, tu vai ter só um candle preto e o resto normal. Isso já aconteceu também, porque o mercado abriu muito indeciso e ficou naquela, né? Um candle só ficou subindo, descendo, levou muito mais de meia hora, certo? Então tá. Então, basicamente são esses os nossos requisitos. Falando de métricas, quais são as nossas métricas, tá? Outro dia um aluno me perguntou, que está começando agora também. No índice, a gente utiliza de objetivo 500 pontos para gain e 300 pontos para loss, tá? Qual é a proteção que a gente utiliza no índice? E eu recomendo fortemente que vocês estejam sempre protegidos. O que é a proteção? O preço ele andou 115 pontos no índice, tá? Tô falando no índice. Ele andou 115 pontos a teu favor, tu já pega o teu stop loss e traz para o 0 a 0. E aí tu já fica protegido no 0 a 0, beleza? E aí se o preço voltar e bater no 0 a 0, ele vai te tirar de boa, tu pelo menos não perdeu. Pode acontecer do preço voltar, ir para o negativo e bateria lá no teu stop. Pode acontecer. Pode acontecer dele voltar, bater no stop, te tirar no 0 a 0 e ir para o gain e bater lá 500, 1.000, 2.000 pontos. Pode acontecer? Pode acontecer. O que eu penso, o que a gente tem de filosofia, tá? É preferível ele te tirar no 0 a 0 e tu não perder nada do que tu perder alguma coisa. Então, na primeira oportunidade que tu tiver de te proteger, a gente recomenda fortemente que você se proteja. Bateu 115 pontos, então, protege no 0 a 0 e deixa o mercado decidir se ele vai andar para frente ou não, certo? No dólar, funciona assim as nossas métricas. Nós buscamos 15 pontos de gain e 15 pontos de loss, ok? São iguais. E a proteção no dólar é 5 pontos. Bateu em 5 pontos, você já protege em 1 ponto, não é no 0 a 0. Bateu nos 5 pontos, protege em 1 ponto, certo? Então a nossa recomendação para o dólar é essa. Já aconteceu comigo mesmo, eu estou sempre operando com a proteção. Quem tem a ferramenta Profit Pro, a gente consegue programar isso para que o Profit faça sozinho para nós. No momento em que ele bateu 5 pontos, o próprio Profit vai lá e protege. Bateu 115 pontos no índice, o próprio Profit vai lá e protege. Tá? Mas é só para quem tem a ferramenta da plataforma Profit Pro.
As outras não tem, aí tem que fazer na mão, tá? Quando chegar lá, aí tu pega a tua ordem e arrasta ela para o ponto correto e protege, ok? Beleza. Já aconteceu comigo eu acho que faz uns 3, 4 vídeos atrás eu comentei que eu cheguei a pensar em operar sem proteção. Porque o que aconteceu? Teve um dia que no dólar tiveram 3 gains de 15 pontos. A pessoa deu para fazer R$ 450 no dia, operando obviamente com um contrato, né? Então se você operar com mais contratos, daria muito mais. Mas foram 3 entradas de 15 pontos boas. No meu caso, como eu estou sempre protegido, então o que acontece? Deu a primeira venda do dólar, bateu 5 pontos, já protegeu em 1 ponto. Aí o preço, sem vergonha, ele em vez dele descer e ir embora, ele desceu, subiu, e aí ele resolveu voltar e bater no 1 ponto, e aí me tirou. Me tirou com 1 ponto e depois ele desceu. Aí foi embora, aí tá, tudo bem, fiquei com 1 ponto. E aí ele foi lá, bateu 15 pontos, todo mundo pegou 15 pontos, eu peguei 1 ponto só. Beleza. Aí deu de novo outra entrada, mais uma vez a mesma coisa. Ele foi lá, bateu nos 5 pontos, me protegeu em 1 ponto, aí começou aquilo, vai, vem, daqui a pouco ele resolveu voltar e foi lá, bateu num ponto e me tirou de novo, e depois ele foi embora e bateu 15 pontos. Ali eu já tava louco da cabeça, né? Aí na terceira vez aconteceu a mesma coisa. Aí eu pensei, agora eu não vou tirar minha proteção mesmo, porque aí agora sim, se eu tirar a proteção, já deu 2 gains, né? Então agora que não é o momento de eu querer fazer loucura e tirar a proteção para pegar mais um. Não, agora que é a hora de manter a proteção, porque ele já caiu demais e ele vai voltar. Essa entrada vai ser uma entrada falsa. E aí eu, tranquilo, mantive a proteção. O que ele fez? O safado foi lá, bateu nos 5 pontos, me protegeu e começou aquela vai, vem, aí ele voltou e bateu num ponto, me tirou com 1 ponto e depois o que ele fez? Ele foi lá embaixo e pagou os 15 pontos. E aí ficou, só recebi as mensagens, tu pegou, deu game pra ti? E eu disse, não peguei. Aí foram 3 entradas onde eu não peguei nada. Aliás, eu não peguei nada. Eu peguei 3 pontos, né? 1 ponto em cada entrada. E a galera toda pegou 15 pontos. Só que isso acontece, tá, pessoal? Isso faz parte do jogo. Eu poderia, se eu não estivesse protegido, poderia o preço voltar e me dar um loss. E eu ter saído com menos 15 pontos. Então é preferível. Tem dias que a gente vai ganhar, tem dias que a gente vai empatar, tem dias que a gente vai perder. O bom é conseguir equilibrar e perder menos. Agora, a gente pode não precisa ganhar sempre, a gente pode empatar várias vezes, né? A gente pode empatar, ganhar, empatar, ganhar, aí perder. Aí ganha, perde, ganha, empata. No final das contas, quantas vezes tu perdeu? Tu perdeu 2 vezes, mas quantas vezes tu ganhou? Ganhei 2 só. Ficou 0-0. Mas quantas tu empatou? Cada ponto cada vez que tu empata, tu também sai ganhando alguma coisa. O empatar entende-se protegido, tá? Toda vez que tu se protegeu, tu ganhou alguma coisa. Então, no final das contas, tu sai positivo. É essa que é a ideia, tá? É o segredo da consistência, é tu ganhar mais do que perder, ok? Então, basicamente, o nosso operacional é esse, tá? A gente vai analisar aqui as entradas, a distância da linha de ouro, vai analisar aqui não precisa, né? Outra coisa que a gente vai analisar muito importante, que sem isso não faz sentido, tá? São o que? Os nossos padrões de entrada, tá? Padrão de entrada de compra. Então, no momento em que ele pintar, vocês vão localizar, no caso aqui é uma compra, aí vocês vão localizar qual é o padrão que ele está formando aqui, vão localizar aqui. Então, identificou esse padrão, isso faz com que vocês fiquem mais confiáveis para entrar. E aí, identificou um padrão, vocês entrem. Isso eu vou explicar agora daqui um pouquinho na hora da revisão do dia, tá? Então, identificou o padrão, é mais fácil de entrar. Não identificou o padrão, não entra, tá? Não achou aqui o modelinho de padrão de entrada, não entra,
tá? É mais fácil vocês ficarem de fora. Porque pode pintar e não ter nenhum modelo aqui. O pintar significa que ele fechou vários critérios que ele avaliou, né, que o nosso indicador avaliou, e ele pintou. Mas não quer dizer que é um momento 100%. Tu que vai avaliar tudo. Tem que ver também, mais uma outra coisa, a questão de topos e fundos, né? Que analisando ali nos padrões, tu já vai estar craque. Então, beleza, basicamente é isso. Agora sim, então pintou aqui, analisou a questão da distância da linha de ouro e analisou os padrões de entrada. 3 coisinhas simples, né? Bem fácil. Meus filhos já então craques, já veio os 2 aqui mostrar como é que funciona, né? E já estão entendendo. Então vamos lá. Analisando então o dia de ontem. Esse é o dia de ontem, né? Hoje são 8, então eu estou no dia errado. Hoje é 8 e, aliás, não é ontem, né? Ontem foi domingo, obviamente. Então nós vamos analisar aqui, ó, de sexta-feira. Aqui. Vamos lá, abrindo a minha ferramenta aqui. Primeira entrada que deu foi essa daqui, ó, tá? Candle 41. Feito isso, como é o padrão que essa entrada aqui, essa oportunidade deu para nós? Como é que a gente analisa o padrão? Eu sempre digo que é bom vocês pegarem as 2 pernadas anteriores. Pega as 2 pernadas anteriores, a gente já consegue ter uma ideia. O que é a pernada anterior? É isso aqui, ó. A oportunidade de entrada é essa, certo? Então, antes disso, qual é o movimento que ele fez? Ele fez esse movimento aqui, ó. Então, ele teve essa pernada aqui, certo? E a outra pernada foi essa daqui. Eu acho que eu vou deixar um pouco mais perto para vocês visualizarem um pouco melhor, né? Vamos lá. Acho que assim fica melhor. Ó, então a entrada foi essa e o movimento que ele fez foi isso aqui. Ele fez isso aqui e depois ele fez essas 2 pernadas aqui, tá? Ele subiu, depois ele desceu. Ficou um pedacinho a mais aqui. Beleza. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar lá os nossos padrões de entrada e vamos analisar aqui, ó, é uma compra. Esse movimento aqui, ó, de subir, descer e dar uma entradinha, ele tem aqui? Deixa eu botar isso aqui mais para lá. Tem aqui em algum desses? É o modelo 1, é o modelo 2, é o modelo 3, é o modelo 4, 5 ou 6. Antes não tinha numeração, mas agora eu botei para ficar mais fácil para a gente poder, né, identificar. Então, dá uma olhadinha no número 3 lá. Não é exatamente o mesmo modelo da número 3? O que tem aqui o número 3? Nós temos esse risquinho aqui. Esse risquinho significa que abaixo dele não tem nada. O preço ele está sempre vindo assim, né? Mas aí quando tem esse risquinho, significa que o preço ele está vindo ou de cima ou do lado. Mas abaixo não tem nada, certo? Olha o exemplo da 2. A 2 tem um risquinho aqui, ó. Aqui significa que o preço ele está vindo de cima? Não. Significa que acima não tem nada em cima dele. Então o preço anterior, né, ele pode estar vindo ou de baixo ou de lado. Entendeu? Ou do lado ou de baixo, mas de cima não. E aqui é a mesma coisa, ó, nós identificamos o padrão 3, aonde mostra que embaixo não tem nada. Olha lá, ó, embaixo o preço não está vindo de baixo. Então, se ele não vem de baixo, ele pode estar vindo de cima ou do lado. Nesse caso aqui ele vem de cima. Ó, ele vem de cima, então fechou. Aí o preço sobe. O preço desce. Quando ele desce, tem essa flechinha aqui que mostra que quando ele parou aqui, ele não rompeu o preço anterior. Ou seja, ele desceu até um certo ponto e ele não veio até aqui embaixo. Ele veio até um ponto e parou onde ele não rompeu esse preço aqui, ó. Entendeu? É isso que acontece. Então ele vem até aqui e daqui ele resolve subir e dar uma entrada representada aqui pela nossa estrelinha. Tá? E não é isso que ele fez, ele desceu e aí aqui ele deu uma subidinha e deu uma entrada para nós. Então nós identificamos o padrão, esse padrão número 3.
Então, é uma entrada arriscada. Tem as entradas clássicas, que são todas as entradas são válidas, tá? Mas as entradas clássicas, elas têm um percentual de acerto maior. As entradas arriscadas, elas têm um percentual de acerto menor. Por que isso? Porque elas não têm dupla validação. Olha só, por exemplo, na entrada clássica eu tenho aqui uma validação de movimento nessa setinha vermelha. Aqui eu tenho outra validação de movimento, aqui eu tenho outra validação de movimento. Então eu tenho 3 confirmações de validação de movimento. Tá? O que é o validar o movimento? Quando é um movimento saudável, né? Então, por exemplo, a gente está no movimento de compra. Então ele tem que subir, descer, subir. Então tem alguns padrões onde quando ele desce, por exemplo, quando ele desce, ele não rompe esse preço aqui. Quando ele sobe, ele rompe o preço anterior. Isso é um padrão. Aí quando ele desce, ele não rompe o preço ali. Então isso é um padrão. Então essas confirmações, quanto maior a confirmação, melhor. Então aqui nas entradas clássicas nós temos 2 confirmações, aqui nós temos 3 confirmações. E nas entradas arriscadas nós temos uma confirmação só, que é, por exemplo, aqui, ó, no momento que ele desceu e ele não rompeu o preço anterior e começou a subir dando uma entrada, então nós temos uma confirmação de que é um padrão de compra. Tá? Então por isso ele é uma arriscada, o percentual de acerto dela é um pouco menor, mas é uma entrada válida, ok? Identificado esse modelo aqui, nós entramos aqui então, ó. Entramos no momento em que o candle fecha, a gente entra. Aí, pergunta que me fizeram, né? Mas Bonetti, olha só, ele dá o alarme. Ele dá o alarme quando fecha o box. Exato. Tu tem como antecipar isso? Não tem, tá? A ideia é que ele tem que esperar fechar o box, justamente por isso. Ele tem que esperar fechar o box para confirmar. Então, quando ele fecha e confirma, aí tu entra. Não tem aquela necessidade de entrar correndo, né? Por exemplo, ele recém fechou, tu já tem que entrar. Quando ele fechar, tu vai ali e marca a tua entrada, porque é normal o preço, ele dá uma subidinha, dá uma descidinha, dá uma subidinha, dá uma descidinha, e aí ele vai pegar a tua ordem, tá? Outra coisa, sabendo já desses movimentos, você consegue até antecipar que isso vai acontecer. Então, se tu está acompanhando o movimento, por exemplo aqui, ó, vamos dar uma olhada nesse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento, deixa eu tirar essa linha, ó. Vamos dar uma olhada só nesse quadradinho aqui, tá? O que acontece aqui? O preço ele vem, ele desceu aqui, e quando ele desceu, ele rompeu esse preço aqui, tá vendo? Não, esse fundo. Tinha um fundo aqui, e o preço veio e desceu. Quando ele desceu e rompeu esse fundo, isso é o quê? Isso é um padrão de venda, certo? Então, se tu olhar lá os nossos padrões de venda, tu vai ver que todos os padrões de venda isso acontece. Ele vem, rompe o fundo. Vem, rompe o fundo. Tá? Aqui também, vem e rompe o fundo. Então, isso é um padrão de venda. Então, nesse momento aqui que ele desceu e rompeu o fundo, aqui tu já fica esperto, né? Ó, ele rompeu o fundo, isso já é um padrão de venda. Pode acontecer dele subir, vamos imaginar que ele subir, e quando ele for descer, ele pode pintar de vermelho. Ele pode pintar de vermelho. Então aqui tu já sabe que no momento que ele rompeu o fundo anterior ali, ele está subindo, quando ele for descer, ele pode pintar de vermelho. Então tu já consegue prever o movimento que vai acontecer, tá? Então isso é muito tranquilo. Nesse caso aqui, por que ele não pintou de vermelho? Né? Já que ele rompeu o fundo, subiu, ele poderia ter pintado de vermelho esse cara aqui, poderia ter pintado esse cara aqui, o 17 e o 23. Por que ele não pintou? Porque nós estamos acima da linha de ouro, certo? Então tudo que é acima da linha de ouro, mesmo que dê um movimento de venda, o nosso indicador ele não vai te mostrar essa venda, tá? Por quê? Porque entendemos que se estamos acima da linha de ouro, para que tu vai vender? Se a força tá para compra e aí tu vai vender, então tu está indo contra a tendência, certo? Então a gente só vai entrar nos movimentos a favor da tendência e sempre a favor do que a linha de ouro está definindo, né? Se o preço está subindo, a gente vai entrar para compra e não para venda,
Por isso que ele não pintou aqui. Beleza? Então, olha lá. De sexta-feira, acho que foi só essa entrada, né? Foi só essa entrada aqui. No caso, quem entrou, quem pegou essa entrada aqui, não pegou essa daqui, né? Porque se tu já estava posicionado nessa ordem, nesse candle aqui, tu não saiu, tu ficou nela, certo? E aí o que aconteceu? Ele bateu os 500 pontos ali, né? Ó, entrando aqui, ó lá, ele bateu os 500 pontos, foi R$100, tranquilo, fácil, sem passar calor praticamente nenhum, né? Porque olha aqui, ele veio um pouquinho para baixo só, tá? Muito bem. Isso foi o dólar, o índice de ontem. Vamos dar uma olhadinha no dólar de ontem, né? O dólar de ontem, né? Eu tô com mania de ontem, o dólar de sexta. Na minha plataforma eu acho que deu algum bug, porque na sexta-feira estava normal, mas hoje ela apareceu assim, ó, pintando. Esse candle do meio aqui, ele não é para pintar. Então eu não sei o que aconteceu, né? Mas na minha plataforma tá assim, não sei na de vocês se aconteceu a mesma coisa. Na sexta-feira estava ok, hoje apareceu assim. Enfim, não tem problema. Então olha lá, no dólar nós temos então a nossa linha de ouro aqui, que é uma linha aritmética de 50, uma média móvel aritmética de 50. Então, quando o preço está abaixo dela, nós só vamos pensar em vender. Quando está acima, a gente só vai pensar em comprar. Percebe que dentro da primeira meia hora, ele pintou aqui uma oportunidade, ó. Certo? Ele pintou uma oportunidade. Então, mas essa aqui eu não vou nem cogitar porque ela está dentro da primeira meia hora, então a gente não recomenda operar dentro dessa primeira meia hora. Então vamos analisar essa outra aqui, ó. Aqui. Então essa entrada aqui, ó, candle 12. Qual é o movimento que ele fez ali? Nós temos essa pernada aqui, ó, essa pernadinha aqui, esse movimento aqui. Eu vou até pegar esse movimento aqui, ó. E aí dá uma olhada aqui, ó, padrão de compra, né? Ó, esse movimento aqui, vamos ver se a gente acha qual é o movimento. Eu acho até que é o mesmo, né? É o mesmo 3. É o mesmo 3. Poderíamos usar até o 2. Ó, poderíamos usar o 2. Tá vendo que o 2 ele desce, sobe. Quando ele sobe, ele ultrapassa esse preço aqui onde ele desceu. Então, ó, ele desce e quando ele sobe, ele ultrapassa o preço lá. Ele rompe o preço. Depois ele desce e dá uma entradinha. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então a gente já tem dois padrões aqui que se encaixam, tá? Então isso fortalece a nossa ideia de entrar nessa operação. E aí o que aconteceu para quem entrou nessa operação aqui? Nós estamos analisando esse candle aqui, tá? Candle 12. Vamos lá. Ó, entrando aqui, o que aconteceu? Ele subiu, foi a nosso favor, e aí ele foi até aqui, ó, bateu 9 pontos e voltou. E aí aqui ele daria um loss. É por isso que é importante que a gente opere sempre protegido. Porque aí o que vai acontecer? Nesse momento aqui, se a gente tivesse entrado aqui, quando ele bateu aqui, ó, 5 pontos, antes mesmo dele fechar o box e abrir o próximo box, eu já estaria protegido. Então aqui ele me protegeria em 1 ponto. Quando ele tivesse nesse outro box aqui, ele voltasse, ele ia bater no meu 1 ponto e ia me tirar, eu ia pegar R$10 se eu tivesse com um contrato. Tá? Então, esse candle número 12 foi protegido. Aconteceu a mesma coisa com o candle 17. Tá? Candle 17, a gente entrou aqui, aí ele subiu um pouquinho, subiu 4,86, 5 e pouco, ó, quase 5,5, ó, quase 5 pontos e 50. Então ali, ó, bateu 5 pontos aqui. Até vamos bem pertinho, né, para ver se realmente ele fez 5 pontos, né? Ó, vamos lá, entrando aqui, ó, até lá, ó, até sobrou 5 pontos e 30, 5,60, 5,70. Quase 5,80. Então deu 5 pontos frouxo, tá? Deu quase 6 pontos. Deu para se proteger tranquilo. E aí depois o que aconteceu? Ele voltou e deu loss também.
Tá? Então, duas entradas protegidas, onde pegou R$10 numa, R$10 na outra, se estiver operando com o contrato. E aí a sacanagem foi aqui, né? No Candle 25, qual é o padrão que ele fez? O Candle 25 é esse aqui, ó. E aí ele pintou. Nós não temos esse movimento aqui, ó. Ele desceu, aí ele deu uma subidinha, aí ele desceu, aí ele deu uma subidinha, aí ele desceu, dando uma entrada aqui. Essa subidinha aqui, ó, a gente normalmente a gente não conta, tá? Por que não conta? Porque a gente sempre pega o topo e o fundo. Aqui não tem topo e fundo, certo? Então aqui a gente não vai contar. Vamos marcar novamente, estamos analisando aqui. Então eu sempre faço assim, ó, esse topo aqui e esse fundo aqui. Esse é um movimento direto. A menos que aconteça isso aqui, ó, quando tem dois candles para um mesmo lado. Aí eu conto o movimento. Mas quando é um só um candlezinho para cima ou só um candlezinho para baixo, ignora, o movimento é linha reta. Tá? Nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui ele subiu, né? E aí depois ele desceu. Muito bem. Olhando o nosso padrão de venda, olha lá. O nosso padrão de venda é a mesma coisa, né? O padrão 3. Então ele não tem nada, o risquinho aqui mostra que não tem nada em cima. Olha lá, não tem nada em cima. Ele desce, ele sobe, ele desce e dá uma entrada. Ele desce, ele sobe, ele desce e dá uma entrada. Quando ele sobe, ele não rompe o preço anterior ali, ó, tá vendo? Ele sobe até um patamar e cai. Ou seja, ele não tem força para subir e romper o preço anterior aqui, ó. Que seria, no caso, esse topo, né? Se ele subisse e passasse desse topo aqui, ele iria romper o topo anterior. E não é o caso que ele faz. Então, beleza. Confirmamos o nosso padrão? Podemos deixar de ladinho o padrão e entramos aqui, bem aqui, na hora que fecha o box. Aí, o que aconteceu? Deu um loss, certo? Aqui não tinha o que fazer. Foi um loss, então a gente tem que aceitar. Ó, ele veio aqui e aí o preço, ele nem andou para nosso favor, né, para baixo. Ele simplesmente fechou o box e já foi contra. Subiu, 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 subiu. Abriu o próximo box, subiu mais um pouquinho. Até vamos aproximar aqui para a gente ver o nível da sacanagem, né? Ó, entramos aqui. Aí quando ele veio para o próximo box, ele não fez nada para baixo, fez quase nada. Aí ele subiu, 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 fechou o box aqui, abriu o próximo box do lado. E aí ele subiu, 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 ele foi só ali nos estopar para nos tirar do mercado e depois ele vem a nosso favor. Isso é comum acontecer. Olha lá, 14,80, 14,90, 15 pontos. Então aqui, e ele foi mais um pouquinho ainda para cima, ó. Ele foi 15,80. Só o suficiente para nos estourar e tirar fora. Então aqui foi stop, foi um loss. E aí ele tirou uma galera, tirou fora do mercado uma galera. E aí depois ele veio para baixo com força, porque aí, né, já eliminei uma galera, ele veio para baixo e pintou. Tá? Então assim, ó, vamos ignorar o Candle 26, porque ele pintou, sabe que eu acho que ele deve ter dado um bug, porque pintou um, pulou, pintou outro, e aí de repente o Profit ele pode ter juntado as cores, não sei. Mas não sei o que aconteceu. Dei uma olhada no de vocês para ver se tá assim também, tá? E aí no Candle 27 ele pintou, e aí, ele veio para baixo. E aí tem aquela questão que eu falei, né? Vamos analisar o Candle 27 bonitinho e depois a gente vai avaliar para esticar. Ó, estamos vendo agora este Candle aqui. Olha o movimento que ele fez. Então ele desceu, pegando aquele topo, né? Desceu, veio até o fundo. Aí desse fundo aqui nós vamos para esse topo aqui. E aí ele desceu. Então nós temos o quê? O mesmo movimento ali do 3, né? Que a gente já tinha visto antes. Então ele veio aqui, veio aqui, veio aqui, tá? E deu entrada. Muito bem. Quando ele deu entrada, se vocês forem ver, os nossos 15 pontos bateu onde, ó? Deixa eu botar um pouquinho mais perto para a gente poder visualizar melhor agora. Ó, entrando aqui, os nossos 15 pontos deu mais ou menos aqui, ó, 17, 15 pontos. Deu aqui. Certo? Aqui deu 15 pontos. Então aqui a gente iria sair.
Aí vem a análise da barra de força, tá? Então olha só, no box 30, no candle 30 era onde a gente ia sair, no meio dele. Aí o que vocês vão fazer? Tu já viu que tu iria sair aqui mais ou menos, né? Olha lá para baixo como é que tá. Se tu entrou aqui, ó, tu entrou nesse cara aqui, tava vermelho. O de baixo ficou vermelho. O de baixo ficou vermelho. Aí o próximo onde tu iria entrar, ele abriu aqui, tá vermelho. O que tu pode fazer? Tu pode tirar o teu objetivo daqui e jogar ele mais para baixo. Escolhe uma posição e joga ele mais para baixo. Certo? Neste momento aqui, tu já deve estar protegido, tu já deve ter tirado o teu stop loss lá de cima, reposicionado ele. Mas vamos falar hoje só sobre esticar a posição. Então o que tu pode fazer? Tu pode ir acompanhando essa barra aqui, ó. Tu pode ir acompanhando. Olha que legal que tu poderia ter feito, ó. Se tu só sair quando essa barra aqui pintar um box branco, por exemplo. Vamos simular isso. Só vou sair quando tiver um box branco aqui embaixo na força, porque a força está mostrando que ele está caindo. Então vamos lá. Então nós vamos aqui, ó, vermelho, aí aqui vermelho. Só até aqui, no candle 32, tu já teria pego quantos pontos entrando aqui, ó? Já teria pego 35 pontos, já estaria com R$350 se tivesse com um contrato. Mas aí, a pessoa é sangue frio, né? Entrou ali. A pessoa é sangue frio. Ela já viu que veio até aqui o candle 32 está vermelho. Aí o preço começa a voltar. O preço começa a voltar, mas aí tu olha lá embaixo, ó, ainda está vermelho. Está indicando força de venda. Aí o preço começa a voltar. Aí, meu Deus, vou sair. Mas olha onde que tu iria sair antes, né? Tu iria sair aqui, né? Mais ou menos, lembra? Aí o preço começa a voltar. Meu Deus, vou ser estopado. Mas digamos que tu tenha muito sangue frio. E aqui embaixo segue vermelho. E aí depois ele começa a vir para baixo. Ó, começa a vir para baixo, começa a vir para baixo. E lá embaixo sempre vermelho, sempre vermelho. Aí aqui tu já tá de novo no mesmo patamar que estava antes. Ó, sempre vermelho. Em momento algum ficou branco. Ou seja, aqui essa subida foi só aquele descanso. Porque o preço, qual é o movimento saudável? Ele não pode só descer direto e ele não pode só subir direto. Ele tem que descer, descansar. Descer, descansar. Ou ao contrário, o movimento de alta, né, de compra, ele vai subir, descansar. Subir, descansar. Subir e descansar. Ele não pode subir direto. Se ele subir direto, isso não é um movimento saudável, não é um movimento que é para a gente operar. Então aqui, ó, apesar dele estar subindo para descansar, a força estava vendedora. E olha lá, ele foi até o fim do dia assim. Aí agora, quanto tu poderia ter pego se tivesse entrado aqui e segurado o rojão? Ó, quando ele voltou, repara que em momento algum ele te deixou negativo, né? Ó, tu entrou aqui e se nesse momento aqui ele estaria com 6 pontos. Então tu estaria já com R$60 ainda. Se ele subisse mais um e te levasse para o 0 a 0, de repente se fosse eu, talvez eu ia sair no 0 a 0. Mas aí não foi isso que aconteceu. Então ele só estava descansando, ele subiu um pouquinho e depois ele começou a descer. Ó, 20 pontos, 27 pontos, 35 pontos, 41 pontos, 49 pontos, 55 pontos, 62 pontos e 69 pontos. Então, cara, com um único contrato, uma única entrada, tu teria pego R$700 com um contrato, certo? Então é isso que é a questão de tu esticar a operação. No momento que tu entrou e identificou que a força tá predominante ali, cara, se tu tiver uma gordurinha, se tu já tiver outras entradas boas, se tu já tiver um capital legal guardado, experimenta de vez em quando tu tiver nessa situação, quando tu já tiver com uma margem boa, se tiver já vindo de uma sequência de bons gains,
Experimenta uma hora fazer isso. Eu te garanto que a primeira vez que tu fizer isso e tu conseguir esticar a tua operação, tu não vai querer fazer outra coisa a não ser esticar a tua operação sempre, tá? Muito bem. Então aqui nós tivemos então no dia 5, que foi na sexta-feira, tivemos aqui um loss no candle 25 e depois um gain no candle 27. Aí como tu não esticou a operação, tu saiu aqui no candle 30, né? Aí, beleza, depois o preço voltou para perto da linha de ouro, ó, voltou para perto da linha de ouro, depois ele deu outra entrada. Essa outra entrada, qual é o movimento que ele fez? Ó, olha aqui, topo, fundo, topo, fundo, topo. E aí ele deu mais uma entradinha. Aí tu pega lá os nossos padrões de entrada, vai me dizer que não é exatamente o modelo número 1 aqui, ó, onde nós temos esse risquinho, e mostra que não tem nada lá em cima, ó, nada lá em cima. Aí ele desceu, subiu. Quando ele subiu, ele não rompeu o preço anterior ali, ele parou no meio. Então, ó, ele subiu e parou no meio, ele não rompeu o preço anterior. Depois ele desceu. Quando ele desceu, ó, o que aconteceu? Ele desceu e rompeu o preço anterior ali. Então, ó, ele desceu aqui, rompeu o fundo anterior. Ele rompeu esse preço aqui, ele veio mais para baixo. Depois, quando ele subiu, ele não rompeu esse preço aqui, ó. Ele parou aqui, ele não rompeu esse preço de topo. Então a mesma coisa, ele subiu, parou no meio, ele não teve mais força para continuar subindo. E aí ele pegou e deu uma entrada. E ele deu uma entradinha aqui na nossa estrelinha. Exatamente igual, exatamente igual. Então assim, é entrar, fecha o olho e vai, certo? E aí o que aconteceu? Opa, ele foi lá, deu uma entradinha aqui e quem quis esticar, né, tiraria aqui 48 pontos, 40 pontos. Ah, mas eu não, como é que eu ia saber que ia dar 48 pontos? Não vai saber, mas tu pode ir esticando a operação. Tu poderia tranquilamente ter tirado 30 pontos aqui, ao invés de 15. Tu poderia ter tirado tranquilamente 20 pontos. E assim por diante, tá? É uma questão de tu ir sabendo jogar. Tá? Muito bem. Vamos para o dia de hoje, então. O dia de hoje foi rapidão, né? O dia de hoje nós tivemos, então, aqui no dólar. Ó, já vamos aproveitar que a gente já está no dólar, né? E vamos dar sequência aqui no dólar. O preço vinha descendo, né? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Olha lá, ele estava lá em cima ontem, ele desceu, acabou o tempo. E aí fechou o mercado. Ele continuou descendo e veio até aqui. Aí subiu e deu essa entrada. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, essa entrada é uma entrada válida? É uma entrada válida. Deve-se entrar nessa entrada? Sim ou não? Aí vocês vão me responder. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É uma entrada válida? É uma entrada válida, né? Eu acabei de mostrar o formato aqui, né? Ó, aqui e deu uma entrada. Até se tu pegar aqui também, ó, ele vem de cima, desce. Então o movimento é exatamente esse mesmo aqui, o 1. É uma entrada clássica top. Por que que eu não recomendo entrar nela? Né? Por causa do... Você já tem que saber. E eu falei no início da aula, né? Ó, por causa da distância da linha de ouro. Olha a distância que ela tá aqui, ó. Olha ali. 80 pontos. É muito longe. É muito longe. O que que acontece? O preço já caiu demais. Então é provável que em algum momento ele volte para perto da linha de ouro. Tá? Então, tanto é que ele voltou aqui, deu uma entrada e ele não teve força para continuar caindo. Ele não teve essa força. Ele ficou ameaçando e parou por aqui. Ó. Então, é provável que ele vá dar uma retornada, tá? Para mais perto da linha de ouro. Ele não deve ter tanta força para continuar caindo. Outro indício é isso aqui. Ó. Olha aqui, daqui até aqui, olha quantos pontos ele caiu de uma vez só. Assim, ó, ladeira abaixo, ele não deu aquela descansada. Lembra que eu falei? O movimento saudável é quando ele faz, no movimento de queda, ele vai descer, subir, descansa um pouco. Descer, subir, descansa um pouco. Aqui ele desceu direto numa ladeira só.
Então isso não é um movimento saudável. Em algum momento ele vai voltar, tá? Quando ele vai voltar? Não sei. Ele pode até nem voltar. Ele pode não descansar, ele pode continuar ladeira abaixo. Mas aí tu vai arriscar, né? Tu vai arriscar o teu capital, tu vai expor o teu capital a um momento em que tu sabe que, pô, ele já caiu muito, cara. Ele já caiu muito. Em algum momento ele vai precisar descansar. E aí, nessa hora tu vai entrar vendido. Tu vai se lascar. Tu vai levar um loss na cara. Tá? Então aqui foi o que aconteceu. Não era para ter entrado de forma alguma aqui. Então este loss que deu aqui, eu não vou considerar ele, tá? Porque eu já falei várias vezes para operar, não opera longe da linha de ouro. Então quem operou aqui e tomou um loss, infelizmente, tá? Ah, mas Bonetti, e esse outro aqui, ó? Esse outro aqui, se for ver, deu um gain, né? Porque olha ali, ó, ele deu aqui 16 pontos. Esse aqui era para operar? Também não era para operar. Olha lá, 78 pontos. Então não era para ter operado no dólar hoje. Tá? Não era para ter operado no dólar hoje. Por mais que tenha dado essas duas entradas, hoje não era o momento de operar no dólar. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha. E vocês viram ali que ó, ele só teve a primeira meia hora pintado, né? A última meia hora não teve. Muito bem, então vamos agora para o índice de hoje. Olha, o índice hoje foi assim, olha, brinquedo, né? Brincadeira de criança. Foi um negócio que, por favor, né, pessoal? Quem não tirou dinheiro hoje aqui tem que dar uma estudada aí nos vídeos, né? Ver como é que é, relembrar, porque hoje foi muito fácil. Olha aqui, vamos pegar aqui o início de hoje, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui mesmo. Ó, primeira entrada de hoje foi esse candle 11. Se tu for ver qual é o movimento que ele tá fazendo aqui, tá? Ele tá, vamos pegar aqui, ó, está subindo, ó, dali desse fundo aqui até esse topo aqui, tá? Ele fez esse movimento. E aí depois ele desceu. E aí ele deu uma entrada. E aí nós já vimos esse padrão, né? Olha lá. Busca lá nos padrões. Nós temos aqui, ó, subiu, desceu e deu uma entrada. E embaixo não tem nada, ó, embaixo não tem nada. Então esse é o padrão. Beleza. Aí o que aconteceu? Entramos aqui e surfamos a onda, né, galera? Não tinha o que fazer, era entrar e ganhar. Quantos pontos deu ali? Ó, entrando aqui, deu quase 1.000 pontos, 853 pontos. Ah, mas Bonetti, eu não tenho como eu sair nesse ponto aqui e pegar 853. Eu concordo contigo, concordo, tu não tem como saber. Mas se tu vai subindo e vai se protegendo e vai esticando a tua operação, porque tu tá vendo aqui, ó, tu tá vendo que tá tudo verde aqui, ó. Vai subindo e vai esticando a tua operação. Façam isso, uma vez ou outra façam isso, estica a tua operação. Nisso, em vez de tu pegar 500 pontos, eu aposto que tu vai pegar 600 pontos, 700 pontos, 750 pontos. Que tu não pegue nem 700 pontos, mas que tu pegue 550 pontos. Cara, tu já saiu do lucro 50 pontos, entendeu? Então, assim, o objetivo é 500 pontos. Esse é o nosso objetivo. Mas se tu pegar 550, se tu pegar 520, se tu pegar 505, tu esticou 5 pontos. R$1, né? Nem lembro se é R$1. Entendeu? Então, assim, estica a operação. Estica a operação uma vez na vida para te ver que tu vai adorar, vai amar fazer isso e aí tu vai sempre surfar. Eu faço isso muito, tá? E aí, às vezes, com uma única operação, bato a meta, desligo o computador e não preciso mais fazer nada, entendeu? Não precisa ficar mais se expondo. Lembra, quanto mais você se expõe ao risco, mais risco tu sofre, né? Mais risco de perda tu vai sofrer. Então, se tu puder matar o teu dia com uma única operação, cara, faz isso, tá? Então, muito bem. Primeira entrada do dia, isso aí foi o quê? 10 horas da manhã, já deu gain. Eu não mudei aqui a coisa, agora que eu vi. Deixa eu ver, será que não mudou nada?
Não mudou nada, né? Eu não me liguei que eu tava no perfil, mas a única coisa que dá de diferença é a linha de ouro, porque eu tava na linha de ouro do dólar. Agora que eu vi aqui, ó, a linha de ouro do índice, tá? Então, foi tranquilo. E depois nós tivemos aqui essa entrada. Essa entrada aqui. Candle 24. Olha o movimento que ele estava fazendo, né? É a mesma sequência. Lá embaixo nós temos um fundo. Opa! Nós temos um fundo aqui, um topo, um fundo aqui, um topo. E aí aqui marcou um fundo. E aí nós entramos nessa entradinha aqui. Certo? Quantos pontos deu aqui? Vamos aproximar um pouco mais. Ó. Candle 24. Entrando aqui, ele subiu, deu 104 pontos, aí abriu para cá, subiu mais um pouquinho, 123 pontos. Aqui nós já estaríamos protegidos no 0 a 0. Depois ele desceu, não nos estopou, depois desceu mais um pouquinho, não nos estopou, porque o stop é 300 pontos. Caso você tenha entrado sem estar protegido, né? Ele não estopou. Ó, ele veio até 270 pontos e não estopou. Depois ele subiu. Ó lá, subiu mais um pouco, foi até 350 pontos. Nisso, se tu tá protegido, quando ele subiu mais um pouco, tu vai reposicionando o teu gain. Ele vai subindo, sei lá, subiu 100 pontos, reposiciona o teu gain para mais 50 pontos. Subiu mais 100 pontos, bota mais 50 pontos e assim tu vai. É uma sugestão, mas tu pode definir como tu quiser. Certo? Então, essa entrada 24, quem entrou aqui, nem precisou contar essa entrada 28, tá? Mas, vamos dizer que tu entrou aqui e saiu protegido no 0 a 0, beleza. Aí tu entrou aqui no 28, foi a mesma coisa, né? Entrou aqui, saiu protegido no 0 a 0. Se tu tá protegido, digamos, aí tu saiu aqui, né? Aliás, protegido no 0 a 0 não, por causa que essa daqui foi um pouco mais, né? Essa sim, como ele foi no 120, ele foi 130 pontos, não deu tempo de esticar um pouco mais, né? Ele foi em 130, a proteção é 115 e ele voltou e te tirou no 0 a 0, beleza. Mas essa não. Essa ela entrou, foi um pouquinho mais, ó. Chegou no 115, aqui mais ou menos, ó, aqui, já te trouxe pro 0 a 0. Aí ela continuou subindo. Aí aqui deu 200 pontos, aí tu já põe 50. Aí ele subiu para 300 pontos. Ó, aí tu já põe mais 50, já tá em 100. Aí ele foi até 350. Se ele fechasse 400 pontos, tu botava mais 50. Aí, ou seja, tu tá em 100 pontos. Aí ele voltou e te tirou com 100 pontos bem aqui, ó. 100 pontos já dá quanto, né? Já te deu uma graninha aí. Muito bem. Depois ele te deu uma outra entrada aqui, né? Ó. Essa aqui. Mesmo movimento, né? Ó, ele fez esse movimento e essa entradinha aqui. Aí tu vai olhar lá o padrão, tá? Ó, mesma coisa. Subiu, desceu, subiu e deu uma entrada. E aí essa entrada aqui, ela também pagou. Ó, ela também pagou 500 pontos, ó lá. 600 e poucos pontos ela deu. Agora tem um detalhe, tá, pessoal? Tem um detalhe. Essas operações, elas pagaram, foram muito tranquilas, tá? Foram muito tranquilas. Porém, tem uma coisa muito importante. Só é válido entrar nessas daqui se tu tivesse um caixa, já viesse de uma sequência de gains. Por quê? Por causa da distância da linha de ouro, né? Olha só a distância desse cara aqui para a linha de ouro. Ó, 1.500 pontos. Então, é arriscado entrar aqui, certo? Olha a distância desse daqui. 1.900 pontos. É arriscado entrar aqui. Olha a distância desse daqui. 1.800 pontos. É arriscado entrar aqui, certo? Porém, todas elas pagaram, viu? Elas pagaram. Então aqui não tem assim uma ciência exata, é uma recomendação para não entrar,
certo? É uma recomendação. Não é porque eu recomendei que não entra que ele não vai pagar. Ele pagou, tanto que pagou muito bem, certo? Pagou muito bem. Tanto aqui, que ele fez mais de 500, tanto aqui como ele também fez mais de 500. Se tu já vem de uma sequência boa, entra. Se tu é muito conservador, como é o meu caso, não entra. Aguarda ter uma posição melhor, aguarda ter um desenho melhor, uma estrutura melhor, certo? Basicamente é isso, pessoal. Nosso indicador, a ideia é que você seja conservador, não se arrisque, não se arrisque. Eventualmente eu prefiro arriscar em esticar a operação do que arriscar numa entrada com mais de 1.000 pontos de distância da linha de ouro, tá? Então assim, vai de cada um. Não tem assim o certo e o errado. Outra coisa, Bonetti, tu vai contabilizar essas entradas que deu acima de essas entradas arriscadas que eram mais de 1.000 pontos? Vou contabilizar. Por quê? Para questões de estatística, eu tenho que contabilizar tudo que deu gain e tudo que deu loss. Então é assim que a gente faz a estatística, tá? Eu não posso dizer assim, mas aquela entrada que eu entrei e eu não bati 500 pontos, mas eu bati 300 pontos. Essa eu vou contabilizar. Aquela ali que eu saí no 0 a 0, não vou contabilizar. Aquela, não pode. Tu contabiliza o que deu gain e o que deu loss. O resto não. Tanto que várias vezes eu registrei para vocês ali no dia a dia. Botei 0 a 0. Hoje não teve operações. Então, para quem não nos conhece, o cara vai olhar ali e vai mostrar, mas esse indicador ele não teve, saiu no 0 a 0 hoje, não teve nada. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes a gente teve 3, 4, 5 operações no dia, todas protegidas. Uma protegeu com 1 ponto, digamos, no dólar. Outra protegeu com 2 pontos, com 3 pontos. No índice já aconteceu de proteger com 300 pontos, com 400 pontos já protegeu e voltou. Protegeu com 100 pontos. Então cada uma dessas daí é alguma coisinha que tu pega do mercado. Mas nenhuma delas eu vou registrar. Todas elas eu vou botar como se não tivesse entrado. Tá? Então, se eu não registro as protegidas, eu tenho que registrar as outras que são que não é que elas sejam fora do padrão, são as entradas que pintou. Todos os parâmetros pintou, então tem que registrar. Beleza? Então, pessoal, hoje foi um dia muito tranquilo. Espero que vocês tenham ido muito bem. Eu estava dando uma olhada numa coisa aqui, ó. Olhem só isso aqui. Olhem só isso aqui, ó. No mês de maio, nós fechamos com algo em torno de R$ 2.600, R$ 2.650 em maio. Em junho, nós fechamos com isso aqui, 1.400, 1.550, tá? Isso em junho. Desculpa, eu estou olhando para a câmera aqui e não estou mostrando para vocês, né? Então vamos mudar aqui. Foi falha nossa. Vamos apagar e vamos começar de novo aqui, ó. Apagar. Ó. Beleza, vamos lá. É isso que eu estava mostrando, ó. Em maio, nós fechamos aqui, então, isso aqui. 2.650. Em junho, nós fechamos isso. 1.550. Em julho, nós fizemos isto. 960 com mais 1.500 deu 2.000 e pouco, né? É o que a gente fez isso em julho. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. E pegar isso daqui, ó. O que nós temos até o momento. Até o momento nós já temos 1.290, tá? Essas são as nossas estatísticas para quê? Para uma semana só, uma semana do mês de agosto, já temos 1.290. Tá? Nós estamos com 75% de acertos no índice e 50% de acerto no dólar. Ok? Beleza, então isso aí nos mostra que o mês promete, tá? O mês promete. Provavelmente vai ser o mês que nós vamos fechar melhor que os outros 3 meses. Tá? Agora sim tô na câmera certa.
Certo, pessoal? Beleza, vamos ver como é que fica, como é que a gente fecha. Vai dar tudo certo, vamos fechar o mês de agosto e aí a ideia é essa, cada vez que o mês venha sempre um mês melhor que o outro. Belezinha? Um abraço.